Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí começando a gravação de mais um episódio do nosso podcast Virei a Chave. E hoje a virada de chave vai ser assim, surpreendente, com essa convidada mais que especial que tá aqui do meu lado. Mas antes da gente começar, eu quero dar um recado pra você que tá aí do outro lado. Você que não sabe o que vai fazer, você não sabe se vai entrar na faculdade, o que você vai fazer em 2026, tô convidando você a entrar em contato com a gente através do nosso site www.escolatecnicadelia.com.br. Lá no site da Escola Técnica Délia, você vai encontrar mais de 5 cursos da modalidade em EAD, onde você dita o ritmo dos teus estudos e você pode concluir o teu curso no mínimo em 6 meses e no máximo em 2 anos. Mas eu também, Hugo, eu não gosto do EAD, não levo jeito, gosto do presencial? A gente também tem. Então vem pra cá que no presencial você vai encontrar mais de 8 cursos dentro da modalidade presencial, tanto na área de negócios, saúde, portos e tecnologia. Por isso, não fica de fora, entre em contato conosco, www.escolatecnicadelia.com.br. Mas, sem mais delongas, quero apresentar para vocês a nossa convidada da noite, ou melhor, do dia, professora Camila Pimenta. Uma salva de palmas aí para a professora Camila. Camila, uma honra ter você aqui com a gente, com poder compartilhar um pouquinho mais da tua história, da tua experiência de vida, e queria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouquinho aí da tua formação, da tua experiência profissional, como você se descobriu na tua área, não vou dar spoiler, para você falar qual é a sua área, né? Os desafios que você encontrou e como você enxerga hoje os jovens dentro do mercado de trabalho, tá bom? Fica à vontade e se apresenta para a galera. Boa noite, galera. Eu sou a professora Camila Pimenta, enfermeira há 12 anos, né, praticamente 13 anos, e me sinto grata e honrada em vir poder contar um pouco da minha história profissional para vocês. Camila, conta pra gente, como é que foi a decisão, né? Em que momento, você falou há 13 anos, então você não saiu do ensino médio, né? Direto pra faculdade. E como que foi essa virada de chave que você falou, meu, vou me profissionalizar? E como você foi a escolha da enfermagem na sua vida? Foi muito engraçado, porque eu venho de família de enfermeiros, né? Minha mãe é enfermeira, minhas tias são enfermeiras, primas, e a minha mãe não queria que eu fosse enfermeira devido aos plantões corridos, né? A vida da enfermagem que é plantão atrás de plantão, então ela queria que eu fizesse turismo e hotelaria, que eu fosse viajar e relaxar e não perdesse sábado e domingo, né? Que na visão dela é o que iria acontecer. E aí, eu naquela fase adulta, o que eu vou fazer, eu não vou fazer, vou contrariar a minha mãe. Decidi fazer enfermagem, né? Eu falei, não, vou fazer, porque eu acredito que está no sangue. E foi assim que eu iniciei. Você foi direto pra faculdade? Fui Você direto não para a fez o faculdade. técnico? Não, não fiz o Agora, técnico. que uma curiosidade. Se você pudesse voltar atrás, hoje você faria o técnico primeiro? Como é que foi essa situação? Conta. Com toda a certeza eu faria o técnico. Por quê, Gente, Camila? eu vou contar para você e pro pessoal. É muito difícil quando você vai direto para a faculdade, você não tem base teórica e técnica que um técnico tem, que ele sai com uma bagagem muito maior que o enfermeiro, vamos dizer a Aham. verdade, né? O enfermeiro ele sai com muita teoria, porém com muito pouca prática, pouco conhecimento. E até para arrumar trabalho acaba que sendo um pouco mais complicado, porque você não tem a visão que o Do técnico. técnico tem e nem é a quantidade de vaga que para técnico é inúmeras, né, comparada do enfermeiro. Então, com certeza eu teria feito o técnico sem pensar duas vezes. E como é que foi assim, essa entrada na faculdade? Como é que foi essa decisão? Vou prestar vestibular e tal. Como é que veio isso? Em que momento da sua vida? Então foi um momento que minha mãe falou: "Ei, precisa se profissionalizar", Tá né? na Eu hora. cantava, né? Pra quem não sabe, eu cantava. E aí eu cantava em barzinho e na noite minha mãe falou: "Não, não dá pra viver de canto. Você tem que A escolher arte deixa. uma profissão mais estável, né? E aí escolhe alguma coisa". Foi quando ela me falou do turismo e tudo, e eu fui pra enfermagem, mas assim, eu fui, falei: "Ai, vou fazer algo da vida". Eu não imaginava que iria dar tão certo, né? Foi a melhor escolha da Você já minha estava vida. nesse momento casado e ainda morava com seus pais? Morava com meus pais. Certo. E aí você foi para enfermagem. Conta assim a experiência das primeiras aulas. Eu acho que o que todo mundo gosta de saber, o primeiro estágio. E depois de formada, o primeiro plantão. Conta essas primeiras vezes pra gente. A primeira aula sempre assustadora, né? Você pensa, meu Deus, o que está acontecendo onde eu estou?
E aí nós vamos nos adaptando dia a dia, conforme as aulas vão passando, né? A gente vai conseguindo entender o conteúdo e a parte dos estágios é a melhor, porque eu acho que a gente já entra no curso querendo estágio, né? Mas Já na sede, né? já na sede de poder pôr a mão. A primeira coisa que a gente quer é punção na veia, porque a gente acha que a enfermagem é punção de veia, né? E não é, vai muito além disso e a gente descobre isso no estágio, a gente acaba se descobrindo no estágio. Aham. E você se lembra onde foi, como foi esse teu primeiro dia? Você lembra mais ou menos ou não? O primeiro dia lembro. Lembro porque a gente teve uma apresentação muito bacana na faculdade, né? Então aquilo ficou muito claro, muito encantado na minha cabeça. Então eu lembro bastante do primeiro dia. Foi bem assustador, que eu achei que não iria conseguir devido à grade, né, Aham. das Das aulas. aulas. Mas a gente vai se adaptando. É o que eu falo para os alunos hoje em dia. Tudo é questão de adaptação, é questão da gente dar o primeiro passo, né? Da gente E você iniciar. lembra onde foi o primeiro estágio? Como é que foi assim? Lembro. Onde foi? Foi Pode lá, falar? eu acho que posso falar. Pode, pode. Primeiro estágio foi lá no Hospital Guilherme Álvaro, Santos. em Santos, na clínica médica, na enfermaria de clínica médica. E o primeiro paciente, se lembra qual era o procedimento? Não, não tem esse Lembro, detalhe. Nossa, lembro. foi marcante Foi então, hein? muito. Foi um curativo, né, de uma úlcera por pressão. Assim, foi já aquele Agora, choque. vamos lá, traduz. Explica pra galera o Isso. que que é uma úlcera por pressão. Úlcera por pressão é uma lesão, né, que ocorre no paciente devido à patologia que ele está apresentando, né, a estar muito tempo hospitalizado, ele acaba que adquirindo essas lesões. Tá, legal. E aí, foi um curativo disso? Foi um curativo, uma lesão gigante, pessoal. Foi aonde? Em que região do corpo? Foi na região sacra, nessa parte de trás aqui, bem Fala abaixo da português, coluna. nas costas. Isso, nas costas, bem abaixo. E aí era um buraco muito grande e eu fiquei apavorada, né? Aí minha professora, olha que bom, no primeiro estágio vocês já vão ver a realidade da enfermagem, realmente a realidade. E pra mim foi bem marcante. E ali eu vi que nós temos uma função que vai muito além de aplicar injeção E funcionar, e funcionar. né? E dentro desses processos, acho que nos estágios vocês passam muito por isso, acho que é muito importante compartilhar. Eu falei pra você, compartilha as primeiras vezes. E o primeiro óbito, Camila, como é que é isso, cara? Eu acho que é um dos grandes, eu acho que se não o maior desafio da enfermagem. Você pode me corrigir, que você como enfermeira, eu acho que a minha visão como leigo no assunto, né? Eu acho que lidar com o salvar a vida é maravilhoso, Sim. né? Mas e o primeiro óbito? Como é que foi? Você lembra também ou não? Lembro. O primeiro óbito é muito difícil. É a hora que você para e fala, eu nasci pra isso mesmo. É a hora que a enfermagem ou é pra você ou não é pra você. E você se descobre ali. Tipo assim, Né? Porque não existe só coisas boas. olha que legal, acho que é muito importante. Na minha visão, acho que o salvar a vida falaria mais alto do que o primeiro óbito. E na hora que você pensa, você acabou de relatar que pra você foi ao contrário. Sim. Você se lembra como é que foi? Não precisa citar nomes, né? Mas você se lembra como foi, o que que foi, não? Pra mim foi bem marcante porque foi o óbito de uma criança. Ai, Então pra mim dobrou isso, né? Eu não estava nossa, meu acostumada, Deus. não tinha apego ao óbito nenhum e foi uma criança. E lidar com aquilo no momento foi bem complicado. Foi ali que eu aprendi a usar a razão, né? A tentar usar o meu não verbal porque não tem o que você falar. É por isso que eu acho muito mais difícil. Pra mim foi muito impactante, porque você não tem que falar pra um parente, você vai falar o quê? Meus sentimentos é o máximo, né? O que você Ah, pode falar. eu fiz o que a gente pôde, né? E aí você tem que usar aquele não verbal e esperar, né, a mãe viver aquele luto. É muito, muito difícil. Você se lembra qual era a patologia da criança, não? Qual foi a causa da morte? Foi numa UTI neonatal, uma bronquiolite. Não. Então era Era bebezinho. Quando você falou criança, eu bebezinho. imaginei. Isso. Não, era bebezinho. Bebezinho. Caracas. Como é que é isso na cabeça de vocês, Camila? Como é que é para lidar com essa situação que depois, teoricamente, vira, entre aspas, rotina? Porque vocês Uhum. estão ali lidando com a vida e com a morte o tempo inteiro, né? E como é que você faz para poder, por exemplo, sair, tipo, virar uma chavinha, desligar? Como é que é isso para você? Inicialmente é bem difícil, não vou mentir. Os primeiros plantões, realmente a gente toma aquele choque, a gente demora para entender que nós estamos ali, claro, para salvar, mas que acontece de partir, né? A gente nasce, cresce, vive a Vive nossa e vida e morre. morre. Então, é uma fase da vida, né? A gente já espera a morte. Então, é bem difícil de lidar no início, mas depois nós acabamos que utilizando a razão, né? E aí, bola para frente, e continuamos a tentar salvar vidas, né? A nos dedicar a salvar vidas, mas sabendo que a gente vai lidar
com esse fato do óbito. Não tem o que fazer, né? Tem o ônus e o bônus. Toda profissão tem um lado muito positivo e tem bem o lado negativo. Sim. E aí, falando aí de primeiras vezes, o primeiro plantão, você saiu da faculdade, como é que foi essa tua busca pela colocação profissional, né? De se colocar no mercado de trabalho e tal. Foi difícil, foi fácil, muitas entrevistas, muitos currículos, compartilha, porque assim, muitas vezes as pessoas acabam começando, né, saindo do técnico ou saindo da faculdade e não sabe muito que rumo tomar, né? Como é que foi isso pra você? Gente, foi muito engraçado porque eu fiz 2 provas em 2 hospitais diferentes, né? Mas eu fiz meio com medo de entrar inicialmente, porque você fala, e agora? Agora eu não tenho professor. Agora sou eu e eu que vou ter que assumir o rojão. E aí eu entreguei o currículo, fui chamada na primeira instituição, fiz a prova, fui chamada na segunda instituição e fiz a prova. E aí eu acabei passando e optando Nas duas? nas duas. E aí eu optei por uma só, né? Eu optei por onde era mais perto pra mim, onde era o hospital escola, um hospital bem bacana, e fui pra lá. É onde Que era? pode falar aqui? Pode O Hospital falar. Santo Amaro. Santo Amaro. Tá, para mim foi um divisor de águas, aprendi muito lá. Então, eu não achei difícil para eu entrar. Eu entrei em 2013, foi uma fase para mim que foi perfeita, porque muitas enfermeiras estavam saindo da instituição, aposentando, indo para outras instituições, então aquela porta abriu para mim de uma forma Literalmente, né? literalmente, né? Então, para mim foi muito tranquilo para arrumar emprego. Saiu, então já Já praticamente comecei conseguiu. a trabalhar. E você, a tua escala como que era? Era 12/36 ou era... Que agora tá E mudando muito as escalas da enfermagem hoje, né? Algumas instituições eu vejo que eu escuto os alunos falando, fazem 6 horas, outros fazem 12, outros são horário comercial. Como que era o teu horário isso? minha 12/36, eu iniciei no período da manhã, né, fazendo 12/36, mas eu fiquei um mês só, pra você ver que eu peguei uma fase que pra mim foi de brilho, né, o hospital tava precisando realmente de enfermeiro, e aí eu fui pra noite com um mês, geralmente esperam-se um ano, né, Aham. pra você ir pra noite, e eu já fui ali no Mas, primeiro assim, mês. isso é bom ou isso é ruim pra você Pra à mim foi noite? péssimo no início, porque à noite são pessoas que já têm mais experiência, né? Que já trabalham de olhos fechados. Até porque a nossa gerência acaba que diminuindo no período da noite. É. Até Mas, as ocorrências, tudo é menor, né, à noite. mas por um lado foi muito bom, porque eu encontrei muita gente boa. E aí eu aprendi demais Te ali, que me acolheram? acolheu muito. Então, ali foi meu crescimento profissional, né? Porque era eu e eu mesma, então eu tinha uma ajuda, mas não tinha tanto suporte quanto o pessoal que trabalha de dia tem. Aham. E aí foi quanto tempo você trabalhou À à noite, noite? todo o período que eu tive no hospital foram 12 anos. Caracas, Noturno. 12 anos trabalhando à noite. E Noturno. você gostava de trabalhar? É bom trabalhar à noite? Eu Você amo. prefere noite do dia hoje? Pra mim é muito mais tranquilo, diminui aquela rotatividade do hospital, né? Entrada de médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, acompanhante, não tem isso. À noite é bem reduzido, né? A rotina é bem A diferente, rotina é né? bem diferente. Você Bacana. trabalha mais tranquilo. E me fala uma coisa, depois desse período, como é que surgiu a docência na sua vida? Porque, gente, a Camila é uma das queridinhas aqui da escola, os alunos adoram, fizeram aí motim, porque ela saiu da noite esse ano, né? A galera Olha! reclamou, cadê a Camila? Não sei o quê, porque a Camila hoje tá com a gente só no período da manhã. E como é que surgiu a docência na sua vida e o que que você achava e como foi a docência? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência pra você. A docência já era um sonho guardado, porque na faculdade, quando eu tive aula de didática, meu professor falou: Você tem o dom da fala, porque eu falo demais. Todo mundo que me conhece já sabe que eu falo bastante. E aí ele falou: Camila, você pode trabalhar isso, um dia você já pensou em dar aula ou acompanhar estágio? Falei: Ai, não, não nasci pra isso, Não é pra não. Eu mim. brinco assim, converso, mas dar aula é demais, né? E aí eu comecei a trabalhar. Antes de começar a trabalhar, eu fui convidada para dar aula Aqui, direto só aqui, numa outra uma outra instituição. instituição. E Essa tu não aí, fala o nome, não. não vou falar. E aí eu falei para um amigo meu que me chamou, falei, eu não vou porque eu não tenho experiência. O que que eu vou passar para os alunos se eu não tenho experiência? E realmente não fui, comecei a trabalhar no Hospital Santo Amaro. Peguei uma experiência muito, muito boa, que eu rodei todos os setores possíveis e imagináveis dentro do hospital. Foi quando eu recebi a proposta para trabalhar aqui. Quem te convidou, Foi a já? Bárbara. Tu é da época da Bárbara? Sou da época da Nossa, não Bárbara. lembrava. Não tinha essa memória, Foi a entendeu? Bárbara que eu trocava plantão com ela. Ela passava plantão pra mim. Ela passava plantão às 7 da noite pra você, você Isso. assumia, tá. E aí eu falei, não, qualquer dia eu vou lá, vou fazer a prova. Quando aparecer uma vaga, você me chama. E eu fiz a prova, aproveitei a oportunidade
E tu entrou direto em sala de aula ou foi primeiro para estágio? Não, fui para estágio. Só que assim, para você ver como que é um propósito, né? Quando eu entrei, logo saiu a pandemia. Eu entrei, dei 3 estágios, Tá. teve a pandemia. Então tu entrou em 2020 aqui com a Foi. gente. E aí não pôde dar aula, fechou tudo, Fechou todo, fechou né? estágio, Ficou fechou tudo, tudo. E aí eu entrei e não entrei. Aí você ficou só no estágio, e aí depois que a pandemia passou, você chegou a dar aula remota, online? Não, Não, tu já. voltei para estágio. Tá, e voltou só porque daí os estágios voltaram bombando. Eu me lembro que depois da pandemia, todo mundo fazendo estágio, então bombou os estágios. E Sim. como é que veio depois o convite para a sala de aula? Eu recebi o convite da Monique, Aí né? já não era mais a Já não era Bárbara, a mais a Bárbara já tinha Bárbara. saído. E aí eu aceitei, né? Já estava mais familiarizada, já estava apaixonada pelos estágios. Falei, vamos tentar, né? E me descobri uma Camila que eu nem eu sabia que existia para dar aula. Mas eu acho que é muito legal, né? A nossa experiência de docência é que a gente descobre talentos e descobre maneiras diferentes de lidar com o ser humano de formas muito distintas, né? Sim. Hoje tu dá aula, quais são as disciplinas que você dá aula hoje? Hoje, atualmente, eu tô com anatomia sistêmica, mas eu sempre ministrei UTI, que é minha praia, todo mundo sabe, que é o meu amor. UTI, saúde da criança e do adolescente e exercício profissional. Eu cheguei Eu nem a. pergunto pra tu qual é a tua matéria preferida, então, né? Não Nem precisa, precisa. gente, nem precisa. Ninguém percebeu que é UTI, né? Nem gosto. Nem gosta, né? E qual é eu tenho uma experiência, né, como professor. Qual foi se você lembrar ou puder falar, da situação em que você se falou, caracas, hoje é gratificante essa profissão tanto quanto a enfermagem por assistência, né? Porque não deixa de ser enfermagem, você dando aula, mas alguma frase, algum momento, alguma situação com um aluno, por exemplo, o Nery, a gente sabe, ele já contou algumas vezes que ele veio para, entre aspas, substituir uma pessoa, e aí ele ensinou na época o Vavevi, que nem existe mais hoje o Vavevi, e uma aluna teve a oportunidade, menina de 16 anos na época, salvou a vida do avô, ou do pai, não lembro, de alguém da família, Sim. desenvolvendo a técnica que o Nery explicou, e aí ele falou que ele veio naquele dia disposto a entregar o cargo e falar, não quero mais dar aula. E essa menina veio, abraçou ele chorando, falando que tinha salvado a vida e tal. Teve alguma situação assim com você, de algum depoimento de algum aluno que fez essa, meu, é isso, eu quero continuar, porque hoje eu falo várias vezes, você fala, não, eu não quero deixar de dar aula, eu posso reduzir, mas Sim. deixar de dar aula eu não quero. Você tem alguma experiência, alguma troca importante que você acha, poxa, isso aqui foi legal, valeu a pena? Tem muitas trocas importantes, né? Eu gosto muito de dar aula porque eu acho que essa troca com o aluno é o que fortalece a gente como ser humano, né? E não só como enfermeira, porque dentro do hospital nós temos aquela postura mais fechada e com o aluno a gente está sempre próximo, né? E aí a gente não está lidando diretamente com a doença, a gente está lidando diretamente com o doente. E eu tenho uma experiência de um aluno que ele não acreditava no potencial dele e ele era muito tímido. Ele falava, professor, eu não vou conseguir. E eu lembro que eu conversei com ele, contei a minha história na faculdade para ele, né? Que eu não era aluna nota 10, como ele queria ser, e que a gente pode correr atrás do nosso 10, a gente pode crescer, evoluir a cada dia. E esse aluno me surpreendeu no estágio. E hoje. Tá, não foi em sala de aula, foi no estágio. Ele me surpreendeu em sala de aula e em estágio, porque Tá. Tu eu pegava as duas, peguei teve uma época que você dava estágio e e tava aula. na aula. E hoje em dia eu consigo ver esse aluno trabalhando na instituição. Eu falo que ele era um carvãozinho que virou um diamante. Você tem contato com ele hoje? Tenho contato com ele hoje. E ele hoje tá numa Tá instituição? numa instituição. Como Tá técnico? muito bem. Adivinha em que lugar que ele tá? UTI. UTI. Bacana. UTI. Muito E bacana. ele, tu sabe se hoje ele já tá na faculdade, não tá? Você tem esse tipo de contato, não? Não sei se ele ingressou na Onde que ele tá? faculdade. Ele tá no Então, Santa Amaro? E hoje, então, você vê que são essas relações que fazem a gente se fortificar como professor, né, Camila? Eu Sim. acho que é muito legal. E eu sempre gosto de perguntar, né, qual foi o fato para você mais marcante? Alguma situação, não precisa citar nomes, é óbvio, mas algo que fala assim, caracas, isso aqui mexeu comigo, foi muito importante. Você falou do primeiro óbito, que foi um bebezinho, Uhum. mas teve alguma situação mais inusitada, algo que você acha, poxa, isso aqui é legal, mexeu comigo para compartilhar com o pessoal? De dentro do hospital, você disse que Isso, eu da passei, assistência, é isso, não de sala de aula, tô falando já dentro Sim, da da assistência, né? Como assistência. eu sempre trabalhei muito, né? Então, eu trabalhei. Eu acho que o que mexeu mais comigo foi na assistência dentro da saúde pública, né? Que eu trabalhei dentro da USAFA.
E ali a gente tá com uma galera que é super vulnerável, é uma galera de condições precárias, e a minha área era Morro do Engenho. Aqui do. Morro do Nossa. Engenho. Então, assim, a gente subia no pé do morro. O pessoal falava: olha, enfermeira, você tem que ir lá no topo. Já viu a torre? Eu falei: não, então hoje você vai ser princesa, vamos subir. Gente, chegava morrendo 3 palmos de língua pra fora e subia o morro. E lá eu vi famílias com bastante dificuldade. O que mexeu comigo foi uma criança, tá, com transtornos mentais, aonde a mãe virou pra mim e falou: eu não aguento mais. Ele quebra tudo, ele quer matar a gente, eu tenho um bebezinho, eu tenho que ficar acordada tirando faca, trocando as coisas do lugar, e eu não sei o que E fazer. essa criança tinha quantos anos? Você se lembra? 10. 10. 10 anos. E ela falou: qualquer hora, de tanto que ele apronta, pode ser que aconteça alguma coisa com ele aqui. Porque ele faz coisas que ele não tem maturidade pra entender que é errado, Não tem né? Não noção, tem né? noção. Era uma criança atípica? Atípica. E Tá. estava em tratamento no CAPSI. Aham. Tá? O que é o Então, CAPSI? CAPSI é o centro especializado, né, de saúde mental que cuida só de criança. Ah, tá. Agora Tá? é Então, CAPS, que é o é. CAPS. Agora é E aí eu CAPSI fui, infantil. né, com a assistente social, com as responsáveis lá do CAPSI, pra gente tentar lidar com essa situação. Pra mim foi uma situação bem marcante esse menino. E uma situação também ali na Santa Clara, onde eu também era enfermeira ali da área, de gêmeos, tá? De mais ou menos, acho que 8 anos, foi uma causa aí que foi para a Secretaria de Saúde, tomou proporções bem grandes, onde nós entramos na casa para fazer a visita, para saber como é que as crianças eram tratadas. Não tinha nada. Era insalubre as condições, eles urinavam na garrafa PET. A mãe tinha problema mental, tá? Então, assim, o governo entrou, o Ministério da Saúde entrou, levou essas crianças pro Pro abrigo, abrigo. entrou em Eram tratamento. gêmeos, menino e menina ou Gêmeos. dois Dois meninos? meninos. Dois meninos. Dois meninos. Esse caso ainda tá em pauta aí, sendo estudado, mas graças a Deus deu tudo certo, Ah, tá? Tiramos a criança do as crianças. local, a mãe começou a fazer tratamento, o pai, tá? Começaram a acompanhar de perto essa situação. Foi muito bacana de ver E, a evolução dessas e até crianças. uma curiosidade, tá? Esse trabalho que vocês fazem, que você fazia, né? Como que é o nome? Da Da USAFA? USAFA. Vocês iam em loco para verificar como é que era isso? Por que que vocês tinham que subir o morro, ir nas casas, era denúncia? O que que era isso, A Camila? USAFA quer dizer a Unidade de Saúde da Família, né? Então, nós tratamos a família tanto no posto, e lá é dividido, né, por regiões. E aí, nós assumíamos uma área. A minha área era a área laranja, tinha outra enfermeira que assumia a área verde, como em outras USAFAs Aham. é dividido por áreas. E aí, nós fazemos visita a essas famílias, a gestantes, aos pacientes idosos, aos acamados. Nós vamos na casa, não interessa se mora lá no morro, lá na torre, tem que subir, a gente vai. Outro dia eu tava comentando com meus alunos, eu dou aula de sociologia, né? E aí a gente tava comparando, né, o SUS. Mas eu penso assim, desculpa, não sei se eu tô errado, né, Camila, mas ruim com ele, pior sem ele. Muito pior sem ele. Porque, queira ou não queira, de uma forma é, é, precária muitas vezes, né? Não funcionando da maneira que poderia funcionar e que deveria funcionar, mas ainda existe. Eu, né, no momento que eu estava sem plano de saúde, eu fui muito bem tratado no SUS. Fiz uma cirurgia não era de risco, foi uma vesícula, mas você sabe que eu quase morri, né? Foi assim bem Sim. grave porque deu alguma coisa errada e tal. Mas pelo SUS, e eu não posso reclamar do atendimento que eu tive. E as pessoas conhecerem, saberem que existe esse. Eu, por exemplo, desconhecia esse fato de vocês subir o morro, de dar Sim. assistência, né? Hoje o Bruno chegou aqui contando um caso que ele falou: Hugo, hoje eu quis. Foi assim: olha, ele tá estudando medicina, já é enfermeiro, né? Ele falou: uma menina chegou, tava dilatando ainda. Ele saiu do plantão, ainda tava dilatando, 14 anos. Meu Deus. A menina tinha 14 anos, engravidou com 13. Aí eu falo, caracas, olha também os desafios. Lá na USAFA você devia pegar muito. Muita, muita. Já peguei uma faixa etária de 10 Ui! anos. 10 Muito. A anos. área de vulnerabilidade, né, é bem complicado porque a gente tem Mas uma 10 anos não margem. tem nem informação do corpo, né, Camila? Pois é, E mas a gente assim, pega. foi abuso? Ah, não. Não, 10 anos e o pai do bebê, 14. Meu Deus. Essa
Duas crianças. Duas crianças. E ela tá? chegou a ter o filho, não? Chegou a... Ela Tu não lembra? iniciou o tratamento lá comigo, tudo bonitinho, né? Aí teve aquela recusa da mãe dela, e aí quem deu assistência foi a sogra. E eu ficava preocupada com ela. Falei, meu Deus, ela é uma criança. Ela ia, né, colher exame e eu ficava com dó, porque realmente era uma criança. E graças a Deus a mãe dela foi lá, passou aquela Depois. raiva, né? E pegou de novo pra ela, né? Deu todo o Deu apoio. todo o apoio. E aí elas não eram da área da Vila Zilda, né? Que Que era pode onde... falar que Pode, onde, pode eu, falar, pode onde falar. eu trabalhei, era de outra área, de outra USAFA, e continuou o acompanhamento O lá. acompanhamento, né? Isso. Então, olha como é muito interessante, porque assim, todo mundo acha que não, é aquele, a enfermeira é aquela que desfila no hospital, que Não. assina papel. Olha aí, quantas funções você já nos compartilhou conosco nesse bate-papo e a demanda tão grande que é a área da enfermagem e a área da assistência. Vou mudar, virar mais, fechar uma janelinha para abrir uma outra, Camila, porque eu estava conversando com o professor Vanderlei, né, a gente num bate-papo, e a gente tava falando dessa geração Z no mercado de trabalho. O grande desafio, né? Porque você vem de uma outra geração, eu venho de uma outra geração, e como é que é na enfermagem? Você vê ainda, o Vanderlei falou do administração, dentro da área bancária, eu falei dentro da minha área, mas como você enxerga? Tem muitos conflitos, é uma geração mais difícil, como é que você enxerga a inserção desses jovens da geração Z e logo mais da geração Y, que tá aí, ó, já para entrar no mercado de trabalho? Como é que você lida, né, enxerga isso e esse choque de realidade das duas gerações, as gerações dos milênios, dos anos 90 e essa geração Z que está sendo inserida no Uhum. mercado de trabalho hoje? É uma geração bem difícil, tá? A minha geração, a nossa A geração, eu nossa. acredito que foi muito mais tranquila. Eu acho que os professores ficavam com menos cabelo branco. A gente aprontava, mas essa geração aprontam demais. Eu vejo assim, nós professores estamos aí com uma bomba na mão, que é transformar o carvãozinho, né, em Em diamante. diamante. Então é árduo, porque nem todo mundo aceita, né, as orientações, porque a gente fala para o aluno, a gente orienta para o melhor. Eu falo que eu quero o melhor, porque aqui eu estou como professora, mas eu também sou enfermeira, Eu então ia eu falar posso isso. encontrá-lo Eu lá. queria que você falasse, não sei se você já teve alguma situação nesse sentido. No mercado, você, enfermeira Camila, lidando com esses jovens, muitas vezes ex-alunos seus, no Muito, muito. mercado, mas eu acho que assim, quando é ex-aluno, eu acho que ainda existe aquela coisa um pouquinho mais do respeito, do entender e do conhecer. Mas, no geral, chegou o que a gente chama de Jay-Z, né? Chegou um novo Jay-Z, técnico de enfermagem. Existe muito ainda o conflito das cumprir regras, cumprir normas, executar determinadas tarefas, né? E o convívio social com pessoas de todos os níveis, né? Sim. Eu vejo que a maior parte do conflito é eles aceitarem a realidade das coisas, né? Eles são acostumados com a vivência lá do ensino médio, a grande maioria que eu falo é a parte mais jovem, né? Jovem. A nossa turma, onde tem as pessoas que já são da minha geração e estão tendo oportunidade agora de realizar o sonho de estudar, eu não tenho muito desses conflitos, Aham. né? Eu tenho mais com o pessoal jovem, que é difícil aceitar, tá? É difícil aceitar um não, ou que, por que que eu preciso colocar o sapato fechado? Que Porque é uma é uma NR. norma, É. é um protocolo. Eu falo para ele, não é porque eu quis, porque a escola quis, é um protocolo, é uma NR32, onde nós temos que respeitar esse protocolo, porque é utilizado em toda a área hospitalar. Ponto, né? E assim, um desafio que eu sempre vejo, eu não sei se você sente isso, o uso do celular. Cara, me irrita num grau. Eles não conseguem ficar, parece que tem uma abstinência, uma coisa assim. Dentro da área da saúde, você enxerga o professor Elton, também que teve com a gente, e ele estava falando que na área que ele trabalha e tal, ele pega alguns estagiários e a todo momento ele tem que ficar, fulano, sai do Sim, celular, vem cá, ou não sei, não existe mais aquele, não comprometimento, mas desligar, deixa no bolso, sim, se tocar vai ser uma emergência, se, não, é o tempo inteiro. Como é que é isso? Na área da enfermagem você também lida com esse desafio? lido. Lido, aí eu já faço as minhas orientações, né? Principalmente campo de estágio, eu não gosto. Eu não fico, já não fico para não dar o exemplo. Eu tento fazer para eles tudo,
né? Não uso brinco, nada, porque eu sou o exemplo. Falo pra eles, olha, meu cabelo é de coque, porque tem que ser assim. Aham. Olha, meu sapato é dessa forma, então eu tenho que dar o exemplo, então eu não admito celular. E quando alguém pega, eu falo, não tem problema, você deixou um filho em casa, tem algum problema pra É resolver, diferente, né? vai tocar o seu celular no jaleco, você pede licença e vai lá atender. Mas não está no meio do corredor olhando, porque é desrespeitoso até pro paciente, né? Não, e eu acho que assim, por exemplo, se você vê uma pessoa de branco no hospital, você não vai falar, aquele é estagiário, esse é Não. médico, esse é enfermeiro. Vai associar, pô, tá ali no celular E fazendo não atende. nada e não me atende, É que tô aqui assim numa mesmo. fila, né? É um grande desafio, né? Sim. E hoje em dia é muito preocupante porque, assim, quem tá vindo de fora filma e às vezes não fala nada. Aí tá lá, você com o celular mexendo, o paciente ou o acompanhante filmando, aí você vê sua cara lá no Facebook, nas redes sociais. Lá no Guarujá Mil Grau. Porque é assim, enfermagem por amor. Essa é a frase, né? No celular e a gente aqui aguardando o atendimento. É desse jeito, eu converso muito isso com eles. Tu já passou por uma situação assim, não com você, mas que você tenha visto algum colega ter sido exposto em alguma situação ou não? Não Eu já chegou? passei com o estagiário daqui. Oh, meu Deus. Nós estávamos dando plantão, né? Estágio lá no PAN da rodoviária. Gente, foi muito engraçado porque a gente tinha acabado de chegar. E aí já estava tendo um problema dentro do PAN. E aí, quando nós chegamos, o marido da moça que estava passando mal, ele falou: olha a quantidade de enfermagem que não faz nada. Ah, assim, você não tava. E aí- Mas assim, então teoricamente ninguém tava errado, mas é que chegou e assumiu o plantão, é mais ou menos isso. A gente chegou e a briga tinha começado, já estava acontecendo. Só que ele achou que nós éramos funcionário. E aí, quando ele viu aquela quantidade de estágio, pensou: minha mulher não foi atendida e esse bando de gente sem fazer nada. Só que não entendeu que nós estávamos chegando, então a gente viveu uns conflitos e eu fui lá explicar. Mas chegou aí pra rede isso ou não? Não, eu falei: senhor, olha, nós somos do Colégio Adélia, eles são estagiários, não são funcionários, a gente acabou de adentrar. Eu posso ajudar? O que tá acontecendo? Aí a gente vai conversando, né? Mas E aí a gente vai contornando. Pronto. Eu falei, tira o vídeo, por favor. Não precisa expor a gente não tem Vínculo. culpa, não temos, né, vínculo com a instituição. E assim, realmente tá com dificuldade de funcionário. Então tem que ter paciência, tá muito cheia a instituição. E aí ele aceitou também, não colocou nada. Pelo menos eu não vi. eu também não, senão a gente já saberia logo na sequência. Já faz tanto tempo Já isso. faz tempo, né? Já. Mas enfim, Camila, foi assim, gratificante ter você aqui com a gente hoje. Muito gostoso o bate-papo. Fala, gente, ela tava nervosa agradeço aqui quando eu muito. entrei pra gravar. Ela tava nervosa, mas ó, foi um bate-papo Foi. muito legal. Que a gente possa, que essas informações que você trouxe possa ser multiplicada para essa geração que tá aí do outro lado, para essas pessoas que estão escutando a gente, que estão vendo a gente. E eu queria que pra gente encerrar, qual o recado que você gostaria de deixar para essa geração, para essas pessoas que estão lutando, que querem buscar uma nova profissão? Enfim, um recado da Camila, da professora Camila, para essa geração toda. O meu recado é para que não desista, né? Eu sei que nós temos vários obstáculos na vida, mas eu ando entristecida em ver que tem diminuído muito o número de procura de estudante. Estudar, ter conhecimento ainda é tudo nessa vida, é o que a gente tem de mais valioso, é o que a gente leva para nossa vida. Então, assim, não desista, dê o primeiro passo, enfrente seus medos e tudo vai dar certo. Tá? Acredita em você, se dê essa oportunidade. Não vai deixando, ai, amanhã eu me matriculo, ai, depois eu faço. Igual eu vejo muita gente, você é professora de enfermagem? Ah, é meu sonho, mas agora eu já tenho tantos anos, já não é mais bacana. É bacana, sempre é cedo para aprender, para ter conhecimento, para dividir conhecimento e para salvar a vida para quem quiser, vem para enfermagem. Gente, obrigado, Camila. Obrigada a você, Um prazer estar aqui com Hugo. você. Muito, muito bom esse nosso bate-papo. E para você que está aí do outro lado, queria agradecer pela tua companhia. Mas antes da gente encerrar, vai lá, curte o nosso vídeo, compartilha, ativa o sininho pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e espalhar para mais pessoas. E para você que ficou até o final desse vídeo, um grande beijo e até o próximo episódio.